Há quem diga em quase todo o Brasil que o mês de agosto não tem feriado. Aqui no estado do Pará tem sim, é no dia 15 de agosto. E nessa data nós refletimos sobre um importante acontecimento histórico que ocorreu aqui, lá no século XIX. Então, pessoas, eu sou o professor Keiler e você chegou aqui no canal H de História. Eu aproveito e faço o de sempre nesse momento inicial. Eu peço aquela curtida maravilhosa. Para você ela não custa nada, mas para o canal é de suma importância. Também peço para você, se não é inscrito, se inscreva, ative as notificações que você vai ficar por dentro todas as vezes que a gente postar um vídeo aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o processo de adesão do Grão-Pará à independência do Brasil. E nós vamos dividir então em 3 momentos. O primeiro momento é entender esse processo antes da independência de 1822. Depois, durante o processo da independência e a própria adesão, e o que aconteceu depois de 1823, após esse momento de adesão do Pará à independência do Brasil. Vamos lá no vídeo. O primeiro elemento que nós vamos destacar é que o feriado do dia 15 de agosto, ele foi instituído a partir de 1996, quando então uma lei federal determinou que todos os estados do Brasil estabelecessem uma data magna, muito importante para o estado. É quase que como fosse uma data inicial da história desse estado. E nesse momento, o então deputado Zeno Veloso foi o autor da proposta então que colocava a data de adesão do Pará à independência do Brasil como essa data magna e que fora aprovado, e a partir daí seria então um feriado para que todos parassem e refletissem sobre a história do Grão-Pará nesse importante momento de adesão à independência. Nesse primeiro momento, nós precisamos destacar como estava então a província do Grão-Pará antes desse processo todo de independência do Brasil. E o primeiro ponto é compreender que a presença portuguesa aqui na Amazônia, ela se dá tardiamente, se a gente comparar, por exemplo, a presença portuguesa lá no litoral nordestino. Eles chegam lá por volta do século XVI e iniciam a colonização por ali. E aí, então, mais tarde, com o processo de expansão territorial, é que nós vamos verificar esses portugueses chegando aqui no território, que naquele momento, oficialmente, não era nem um território português, era um território espanhol, se a gente obedecer e analisar pelos limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas, que colocava a Amazônia como um território espanhol. E o primeiro ponto concreto e oficial dessa presença portuguesa aqui na Amazônia seria exatamente em 1616 a fundação do Forte do Presépio pelo Francisco Caldeira Castelo Branco, que mais tarde então se transformaria na cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará. A partir daí, então, a presença portuguesa ela vai se intensificar aqui na Amazônia. E futuramente, acordos entre Portugal e Espanha vão estabelecer que o território amazônico seria, então, de Portugal. Essa parte, então, que compreende o Grão-Pará, ela passa a ser explorada, ela passa a ser administrada pela coroa portuguesa como uma capitania do Estado português aqui na colônia. Em 1808, a gente vai verificar então que a família real portuguesa, na figura de D. João VI, a sua família, mais 15 mil nobres, saem de Portugal e vêm para cá, para o Brasil. E ao chegar aqui no Brasil, o D. João VI vai se estabelecer no Rio de Janeiro, que é a capital da colônia, e vai então elevar a capital da colônia a uma condição de centro administrativo, a qual estariam submetida e ao mesmo tempo ao redor todas as outras capitanias, que nesse momento passam a ser elevadas à condição de províncias e passam a ter um governo específico diretamente ligado ao Rio de Janeiro e também aos interesses da coroa portuguesa. Então agora nós estamos falando da província do Grão-Pará, que está diretamente ligada ao Rio de Janeiro. É importante também levar em consideração que durante todo esse período colonial, nós tivemos o Grão-Pará muito mais ligado a Portugal, a coroa portuguesa em si, do que especificamente a capital da colônia, o Rio de Janeiro. Então, estabelecer uma ligação direta agora com o Rio de Janeiro se dá especificamente por uma condição da presença da família real, da presença da coroa portuguesa aqui na capital da colônia, o Rio de Janeiro.
Janeiro. É claro que esse governo que vai se estabelecer, que vai estar diretamente ligado à capital, é um governo onde portugueses, importantes fidalgos, é que serão nomeados para tomar decisões e ao mesmo tempo administrar a província. O que por muito tempo deixou inclusive a elite local fora, totalmente alijada do processo administrativo aqui da província, aqui na região. Algumas transformações vão ocorrer em Portugal e que vão influenciar diretamente aqui no Brasil e diretamente também aqui no Pará. É o caso, por exemplo, da Revolução do Porto de 1820, que vai ocorrer em Portugal. E nesse momento, algumas transformações serão estabelecidas. Uma das exigências das cortes constituintes em Portugal era que o rei voltasse do Brasil para Portugal. E é claro que em 1821 a família real finalmente vai embora para Portugal, mas não sem antes tomar algumas providências. Todas as províncias, o D. João VI deixaria uma junta governativa fiel à coroa portuguesa, ligada à coroa portuguesa. Então as autoridades em cada uma dessas províncias, inclusive aqui no Grão-Pará, seria diretamente ligada a Portugal. É bom levar também em consideração que a regência de Pedro I, durante o ano de 1821, foi muito tendenciosa para o lado da independência. E esse clima de independência que aos poucos vai se acelerando aqui no Brasil, acaba então contaminando algumas juntas. No entanto, algumas vão se manter fiéis à coroa portuguesa, que é o caso especificamente do Grão-Pará. É claro que a gente precisa dar destaque a algumas figuras notórias dentro dessa luta pela independência, e o primeiro sujeito que a gente vai destacar aqui, ele se chama Felipe Alberto Patrone Martins Maciel Parente, ou simplesmente Felipe Patrone. Ele formou-se em jornalismo na Universidade de Coimbra, em Portugal. Ele era defensor das ideias liberais. Ficou muito, mas muito mesmo contente e empolgado com as ideias do vintismo lá em Portugal. E ele se torna, então, uma oposição a essa junta portuguesa que está aqui na província. Em abril de 1822, ele será responsável pelo jornal O Paraense, que vai ser exatamente essa voz da liberdade, que vai ser exatamente essa voz contrária às ações e à presença portuguesa aqui no Brasil. Outra figura também muito importante é um religioso, o cônego João Batista Gonçalves Campos, que também é defensor dessas ideias liberais, que também vai pregar a independência, que também vê na saída dos portugueses a oportunidade dos paraenses tomarem esse poder e aí então tocar um governo que, segundo eles, seria o ideal para a província. Também é importante destacar que ele era muito conhecido aqui na província, altamente popular, um líder muito carismático e que conseguia se comunicar perfeitamente com as camadas populares. Aqui em Belém do Pará nós temos uma praça que homenageia o Batista Campos, inclusive batizada com o nome dele. Fica em uma área nobre da cidade, testemunha também da nossa história, já vista que ela é fundada lá no início do século XX, mais precisamente ali por volta de 1904, pelo então intendente Antônio Lemos. Depois de compreender esse processo, onde a província submetida a Portugal começava a passar por contestações, nós vamos então para a nossa segunda parte. Quando a independência do Brasil é proclamada pelo Pedro I, ali no 7 de setembro de 1822, algumas juntas governativas de algumas províncias já estavam convencidas que o melhor a fazer era ficar do lado dele nesse processo e nessa atitude de ruptura com Portugal. Mas 5 províncias se negaram a fazer o mesmo. São as chamadas províncias rebeladas. Seriam elas a província Cisplatina, a província da Bahia, a província do Piauí, a província do Maranhão e a província do Grão-Pará. Nessas províncias, a junta governativa se manteve fiel à coroa portuguesa e não aceitou a independência proclamada pelo Pedro I, negando naturalmente também a autoridade dele sobre essas províncias. E isso significa uma decepção para todos aqueles que lutaram pela independência, pregaram a independência, como é o caso de Batista Campos e também o Felipe Patrone, e que agora a independência aconteceu e não surtiu efeito nenhum aqui no Pará. Aqui na província,
a estrutura política, as pessoas que governavam continuavam sendo as mesmas. Isso, naturalmente, além de decepcionante, vai revoltar essas lideranças que vão, então, intensificar o processo de oposição contra a junta. Em 1823, nós vamos perceber a articulação de um golpe para depor a junta aqui do poder. Esse golpe chegou até iniciar, mas ele não foi adiante e nós vamos ter os principais líderes presos. O Batista Campos foi o único que não foi preso porque ele conseguiu fugir para Barcarena. E agora todos aqueles que lutaram pela independência, defenderam a ruptura e a expulsão dos portugueses estariam presos, com exceção do Batista Campos, que era fugitivo. Nesse momento, o imperador Pedro I já tinha então reunido esforços para impor a sua autoridade a essas juntas rebeladas. Ele já tinha então enviado esquadras mercenárias para a província cisplatina, conseguindo a adesão para a Bahia, depois para o Piauí e agora eles estariam no Maranhão. Essa esquadra que estava no Maranhão para então conseguir a independência da província estava sendo liderada pelo Lord Cochrane, que enviou para cá, para a província do Grão-Pará, o inglês John Pascoe Grenfell. Ao chegar aqui, a bordo do Brigue Maranhão, ele teria aplicado o chamado golpe da esquadra, o que alguns historiadores chamam de o blefe. Ele chega aqui na capital, dizendo então que uma esquadra de mais de 200 navios estaria estacionada ali mais ao norte, onde hoje seria o município de Salinas, e que essa esquadra estaria pronta para chegar aqui na capital paraense e bombardear a capital caso ela não aderisse imediatamente à autoridade do Pedro I e naturalmente à independência do Brasil. Pressionada por Grenfell, a junta, percebendo que ela não tinha muita escolha, ela estava totalmente acuada, ela vai então fazer uma última jogada. Ela faria exigências. E entre essas exigências nós vamos destacar 3. A primeira seria que os portugueses não fossem presos e nem expulsos daqui da província. A outra exigência é que os bens materiais, as posses desses portugueses não fossem confiscadas dentro desse processo. E o terceiro, que é mais inusitado, em caso de aceitação da adesão, que eles continuassem na junta, governando a província. No dia 11 de agosto de 1823, vai haver uma reunião da junta com as principais autoridades eclesiásticas e militares aqui da província para decidir, então, que rumos tomar diante daquela situação. E foi nesse momento enviada uma carta para a capital com as exigências da junta. Eles teriam as suas exigências atendidas. E nessa altura dos acontecimentos, nós já chegamos no dia 15 de agosto de 1823. E nesse momento, nós teríamos, então, realizada na frente do Palácio do Governo uma cerimônia que proclamava oficialmente a adesão do Grão-Pará à independência do Brasil. Abençoada pelo bispo D. Romualdo Coelho, a província do Pará, a partir de agora, faria parte do Império Brasileiro e submetida à autoridade de D. Pedro, rompendo definitivamente com a coroa portuguesa. A partir daqui nós entramos então no terceiro e último momento desse episódio. Ironicamente, a adesão do Grão-Pará à independência foi promovida exatamente por aqueles que não queriam a independência e que não lutaram por ela. Ironicamente também seria eles continuarem no poder. Só que é claro, o Dom Pedro I exigiu que o Grenfell ficasse por aqui para ver que rumos tudo isso ia tomar. E é importante também destacar que o Dom Pedro I ficou sabendo que algumas pessoas que lutaram pela independência aqui na província, antes mesmo dela acontecer, estavam presas. Então o Pedro I ordenou que essas pessoas fossem soltas. Essa velha oposição à junta vai dar de cara com ela no poder, mesmo depois do Pará estar fazendo parte do Império Brasileiro. Eles vão se sentir traídos. E eles vão sentir também na obrigação de fazer alguma coisa para mudar esse quadro. Os novos tempos parece que ainda não haviam chegado. E é nesse momento que nós vamos verificar algumas articulações. No dia 15 de outubro de 1823, uma série de agitações vão aterrorizar a capital e, ao mesmo tempo, essas autoridades portuguesas. Nesse momento, então, Pedro I orienta que o Grenfell assuma o comando e tome as decisões. E ele resolve, então, para pacificar ou tentar amenizar o conflito, colocar o Batista Campos como presidente da junta. O problema é que quando o Batista Campos chega na presidência, ele demite os portugueses.
Quando o Grenfell percebe isso, ele imediatamente depõe o Batista Campos e prende o Batista Campos. Ele chegou inclusive a amarrar o Batista Campos na boca de um canhão. Por muito pouco não acendeu e não fez esse disparo. Os protestos não pararam, dessa vez envolvendo não só as elites, mas também as camadas populares. E para alguns historiadores, isso seria a gênese de um movimento muito maior que vai acontecer aqui na província do Grão-Pará, que seria a cabanagem a partir de 1835. No ápice dos acontecimentos, um triste episódio vai acabar marcando esse momento da história aqui no Grão-Pará. Trata-se então da repressão a esses movimentos liderada e direcionada pelo Grenfell. Ele ordena a prisão dos revoltosos. E nesse episódio nós temos a prisão de 256 pessoas, das quais 5 serão fuziladas imediatamente na frente de todos os outros presos. Estacionado na Baía do Guajará estava então o navio São José Diligente. Foi exatamente no porão desse navio que mais de 200 pessoas foram então aprisionadas. Fecharam as escotilhas e essas pessoas começaram a ficar sufocadas. Gritos de desespero para poder respirar e pedindo água se ouvia ao longe. A resposta veio imediatamente. Atiraram contra essas pessoas dentro do porão e ao mesmo tempo em seguida jogaram cal e fecharam novamente as escotilhas, que seriam abertas somente 2 dias depois. Dizem que somente 4 pessoas estavam ainda vivas, muito fragilizadas, e que um sujeito chamado João Tapuia teria sido o único sobrevivente. A gente não tem muita informação sobre ele, mas é importante destacar que esse daí foi o desfecho de um triste e fatídico acontecimento que marca a história da província paraense. Esse episódio ficou popularmente conhecido como a tragédia do Brigue Palhaço. Embora tenha acontecido no porão do Brigue Diligente, conta-se que os rostos das pessoas que morreram ali, por terem ficado branco do efeito do cal, teria então sido associado ao rosto de palhaço, dando então o nome à tragédia do Brigue Palhaço. O efeito imediato de tudo isso é um sentimento crescente de anti-lusitanismo aqui na capital. Os portugueses passam a ser vistos como os causadores de todo esse sofrimento. Expulsá-los daqui era uma questão de honra agora, não só para a elite, como também para as camadas populares paraenses que perderam pessoas ali naquela tragédia. Então, nesse momento, fica muito perigoso para os portugueses viver aqui na capital. E aí, então, é que eles resolvem se retirar. Aliás, o próprio Grenfell começa a perceber que é insustentável a presença dos portugueses, não só na capital, mas principalmente no comando da província. Ainda em outubro de 1823, um decreto imperial estabelece uma nova estrutura de poder que vai passar, inclusive, a vigorar aqui na província do Grão-Pará. E nessa nova estrutura, nós teríamos então 3 elementos. O primeiro elemento dessa estrutura é a presença de um presidente de província, que passava a ser nomeado diretamente pelo Rio de Janeiro. E o primeiro presidente de província escolhido para vir governar a província do Grão-Pará foi José Araújo Roso, que veio do Rio de Janeiro para governar a província. Em seguida, nós temos um conselho com 6 eleitos que passariam a representar os interesses da província. E também nós teríamos um comandante de armas, que poderia inclusive substituir o presidente da província caso ele precisasse ser afastado. O problema é que todos os presidentes de províncias que vieram entre 1823 até 1835, quando eclode a cabanagem, eram escolhidos pelo Rio de Janeiro. A expulsão dos portugueses não significou necessariamente a ascensão dos paraenses a esse poder. Uma série de novas articulações vão continuar ocorrendo por aqui. E mais tarde, alguns anos depois, nós teríamos o clima perfeito para a eclosão de um grande movimento, de uma grande revolta aqui na província do Grão-Pará, que nós conhecemos como cabanagem, que é um assunto para um outro vídeo. Então, pessoas, nós chegamos no final de mais um vídeo e eu espero sinceramente que vocês tenham, além de gostado, entendido a explicação. Também espero que vocês tenham deixado aquela curtida muito boa e amigável que fortalece muito o nosso canal. Deixa aí nos comentários o que você achou, o que foi curioso nesse vídeo. O canal H História agradece a presença de vocês por aqui. Valeu!